Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e é um vídeo muito especial porque é o início de uma série que eu vou fazer de maquiagem pra iniciantes. Vão ter vários vídeos com diversos assuntos, inclusive se você é iniciante na maquiagem, pode deixar sugestão de novos vídeos. Também já aproveita pra se inscrever no canal e deixar um joinha, tá bom? Nesse primeiro vídeo, eu escolhi fazer uma maquiagem com o mínimo de produtos possível. Uma maquiagem bem dia a dia, assim, só pra ficar com uma carinha mais apresentável, mais acordada, que é a primeira coisa que a gente quer com a maquiagem, né? Dar um arzinho diferente. Para começar, eu vou utilizar esse corretivo da Ruby Rose, da linha Fios, que é na cor Pudim 20. Como ele tem um ótimo custo-benefício e uma cobertura boa, eu escolhi ele para esse vídeo. Então, vou aplicar numa quantidade até que razoável, porque como a gente não tá usando base, então você aplica onde você achar que precisa cobrir alguma coisa. Então eu vou dar uma espalhadinha boa nele em vários pontos do rosto, porque eu sou bem vermelhinha. Então eu gosto de dar uma cobertura maior. Mas é claro que a gente também não pode usar muito excesso, porque é uma maquiagem bem básica, né? Agora eu vou usar para espalhar esse corretivo essa esponja aqui de queijinho, que é uma das esponjas mais baratas que tem. Então, e ela vem geralmente em cartela com 8, pelo menos, e custa na faixa de 5, 6 reais. Então eu achei que é bem acessível e dá para trabalhar legal com ela. Então eu vou aplicar com batidinhas, sempre bem importante, bem suave, tá, gente? Nada de ficar socando a própria cara. Então, batidinhas suaves para ir espalhando esse corretivo. Vamos com calma, com paciência. Eu sei que no começo da maquiagem sempre parece que não vai dar nada certo, mas depois as coisas vão se construindo. Isso acontece sempre, independente se você é iniciante na maquiagem ou se você ainda é muito novinha. E o que acontece é que quando a gente é muito novinha e quer começar a se maquiar, os pais não vão querer comprar um monte de produto pra gente. Então, por isso também que eu pensei nesse vídeo com o mínimo de produtos, né? E aí a gente sempre começa a se maquiar e pensa, não vai dar certo, tá ficando horrível. Aí tira tudo e desiste. Quando na verdade é só ir ajustando que a gente chega no que a gente quer. Então vai com calma. Tem que ser um momento de terapia. Maquiagem é pra gente se sentir bem, não é? Então a gente não pode perder esse momento de terapia. Eu vou aplicar mais um pouquinho de corretivo, porque conforme eu fui esfumando, eu percebi que aqui ficou meio que um buraco, sabe? O que você precisa aprender logo de começo na maquiagem é a se observar. Observe o seu rosto antes da maquiagem e depois observa durante o que vai acontecendo, o que vai mudando. Observa seu rosto diante de várias luzes diferentes, porque assim você vai poder ver os lugares de contorno e de iluminação. Então você precisa conhecer o seu formato de rosto, o seu formato de olho, para ir caminhando na maquiagem e descobrindo mais coisas. Hoje na internet a gente tem muitas informações, então dá para aprender muita coisa com diversos tutoriais em diversas redes sociais. Então tem bastante conteúdo pra gente se inspirar, sabe? Uma coisa que há 15, 20 anos atrás era bem mais difícil. Então, isso que é o bacana de hoje em dia, a gente pode sempre aprender e continuar aprendendo, né? Nunca a gente vai ter conhecimento suficiente para falar que não precisa mais aprender nada, né? Agora, com essa mesma esponjinha, eu vou aplicar o pó, que esse é da Ruby Rose também, vou usar o PC20, tá bom? Com a mesma esponjinha, eu só vou virar o lado para não ficar molhado. Pega um pouquinho do pó na esponja, vem com batidinhas também. Principalmente nessa área ao redor dos olhos, onde se costuma começar a acumular o corretivo. Também perceba quais lugares o seu rosto costuma transpirar mais para você aplicar o pó. Por exemplo, aqui nessa área acima dos lábios é uma área que eu transpiro bastante, então eu gosto de aplicar mais pó. Por quê? O pó vai fazer com que a maquiagem fique selada e dê uma fixação maior. Então, embora a gente não esteja usando muitas camadas de maquiagem, isso já vai ajudar a fixar um pouco melhor. E aí aplica uma quantidadezinha em todo o rosto. É claro que se você puder investir num pincel daqueles gordão de pó, ajuda a ficar mais
uniforme, mais espalhadinho. Mas se não der para investir agora, dá para fazer um trabalho muito bacana com a esponjinha também. Então não se preocupem. Aos poucos a gente vai aumentando a nossa coleção de maquiagem conforme a necessidade. Mas o que eu aconselho é a sempre pesquisar bastante sobre os produtos, para ver se aquele produto realmente vai suprir as necessidades que você espera, para pegar uma promoção, porque a gente sabe que não é fácil as coisas não são baratas. Então a gente precisa pesquisar bastante para fazer boas compras, boas escolhas. Pozinho aplicado. Agora eu vou pro contorno. Por que é importante o contorno? Quando a gente aplica corretivo, base, pó, no caso a gente não usou base, né? Mas se fosse o caso, a gente fica como se fosse uma tela em branco. E a gente precisa devolver a sombra que o nosso rosto perdeu. Como que você vai encontrar os lugares de sombra do seu rosto? Se olhe sem maquiagem de frente para diferentes luzes. Então, a luz natural, a luz artificial. Se olha de frente, vira de lado, vê os lugares onde o seu rosto pega sombra. Então, por exemplo, no meu formato de rosto, eu não tenho a testa muito grande, nem mais oval. Então, se eu for aplicar contorno na testa, eu só uso em maquiagens mais elaboradas, eu ponho só um pouquinho aqui no meio, bem na raiz do cabelo, para simular a sombra natural. Mas isso é totalmente opcional. Tem gente que faz contorno no nariz, porque acha o nariz grande e tal. Eu não costumo fazer muito. Às vezes eu passo um pouquinho só para dar um plus, né? Mas se você quiser fazer, olha no espelho, olha o lugar que seu nariz faz a sombra natural para poder simular isso. Um lugar que todo mundo faz e que fica muito bonito é aqui, ó. Aperta o teu rosto, sente o teu rosto. Tem os ossinhos aqui, esse osso chama zigomático. Então, é aqui abaixo desse osso que é onde entra o nosso rosto, não é? Não é o lugar onde você sente apertando aqui, ó, se for apertar a bochecha de alguém, não é entrar onde tem a entrada dos dentes, da boca? Então, é aqui que afunda. Então, é aqui que vai ter o contorno natural. Então, é aqui que a gente vai aplicar o contorno. Então, vem com um pozinho mais escuro. Esse aqui é o PC16 da Ruby Rose, tá bom? Mas pode ser qualquer pozinho mais escuro. Às vezes, sabe o que eu uso? Pó que eu comprei na cor errada. Ah, eu comprei um pó na cor errada mais escuro, eu uso de contorno. Mesmo que não seja... Esse aqui é bem mais escuro que o meu tom de pele. Não precisa ser tanto, até pra não marcar. Um pouquinho na esponja. Vou vir, ó. Aqui é o meu osso. Vou aplicar logo abaixo do osso. Como se eu fosse contornar o osso aqui. Só mais no comecinho. Não vem até a boca, senão vai ficar uma marcação estranha. Um pouquinho aqui no comecinho. E batidinhas para ir esfumando. Ah, mas ficou muito marcado. Dá umas arrastadinhas. Bate, arrastadinhas, bate, arrastadinhas. Se ainda assim você achar que ficou muito marcado, pode voltar com o pó da sua cor, tá bom? Aliás, sobre a sua cor. Sempre que você for em loja, pessoal, agora com a pandemia é mais complicado de fazer os testes, né? Mas se você for numa loja que possa fazer teste, agora tá podendo, às vezes, testar na mão, né? Cuidado, porque nem sempre a cor da nossa mão é a cor do nosso rosto, tá? Então, por exemplo, olha a minha mão e olha o meu rosto. A minha mão, ela fica com um tom muito frio, muito verde por causa das veias. E o meu rosto é super rosa. Então, se eu for comprar uma base, um pó da cor da minha mão, provavelmente vai ficar difícil de trabalhar, difícil de ficar bom, sabe? Ó, fiz aqui o meu contorninho, tá? Você pode virar o lado da esponjinha também pro lado que você tava usando pra aplicar o corretivo e dar mais umas batidinhas se você achar que ficou muito marcado pra esfumar, mas sem problema. Ó, aqui deu uma acumuladinha no meu nariz, eu vou só dar uma batidinha, ó, e pronto, tá bom? Outro lugar que você pode também fazer contorno, se você achar que fica mais bonito marcar um pouquinho aqui essa linha, ó, pode também vir dar umas batidinhas, tá? Mas como essa é uma maquiagem, uma ideia tipo pra você ir trabalhar, pro dia a dia, não precisa também de grandes coisas. Agora com esse mesmo pozinho, eu vou dar o contorno dos meus olhos. Então eu vou vir com o dedo, aplicar um pouquinho com cuidado e vir, ó, onde meu olho afunda, aqui no côncavo. Vou dar umas batidinhas aqui, ó, com esse pó. Nossa, a princípio passa, fica horrível. Calma, vamos esfumando com o dedo mesmo. Se você tiver aí algum pincel que você possa utilizar,
excelente. Não tem? Usa os dedos que dá pra fazer um trabalho excelente também, tá bom? Então, vai aplicando. A base é aqui no côncavo, mas você pode ir espalhando por todo o olho, conforme você achar que fique melhor, tá? Usa um dedo limpo, como se fosse um outro pincel limpo, e esfuma as bordinhas aqui. Olha só como parece que eu usei uma sombra. E não. Ó, dedo bem leve no pó. Apliquei no côncavo, batidinhas, e vou espalhando pro restante do olho. Que vou pegar mais um pouquinho para aplicar aqui na pálpebra móvel também. Batidinhas, com calma. Usa o pincel limpo, que é o seu dedo. Vai nas bordinhas. E esfumou. Olha só. E aí já parece que você usou 2 tons. Por quê? Aqui no começo fica mais claro, porque eu não passei nada, né? Só tinha passado o pozinho da minha cor. E aqui fica mais escuro. Então, olha só. Dá um efeitinho bem bacana nos olhos. E sem muito trabalho, sem usar outro produto. Agora, eu vou fazer uma coisa que é opcional, tá? Tudo vai depender do seu estilo de sobrancelhas. Como a minha sobrancelha é muito falhada, eu acho que fica faltando alguma coisa no meu rosto. Pra corrigir, eu vou usar um lápis que vocês não vão conseguir ler, não vão conseguir enxergar. Mas é um lápis da Vult, na cor universal de sobrancelhas, que tá só um pedacinho dele, tá bom? Então eu vou usar só pra dar uma preenchidinha onde eu tenho falhas. Se você acha que a sua sobrancelha tá ok, não tem falha, não tem problema nenhum, usa ela assim mesmo, você foi abençoado. Mas se você acha que precisa, tenta comprar um lapisinho de sobrancelha que vai te ajudar bastante e ele é fácil de aplicar, tá bom? Só toma cuidado um pouquinho com a cor, porque tem alguns muito escuros, tem alguns mais avermelhados para ruivas, então tente ver o que mais se parece com a raiz do seu cabelo. Porque às vezes, ou com os fios mesmo da sua sobrancelha, porque às vezes a sobrancelha é diferente do cabelo. Então eu vou vindo bem de leve, pegando na pontinha do lápis, que aqui no caso eu tô usando a tampa para ajudar, porque tá bem curto. Na pontinha você vai fazer como se fosse desenhar os pelinhos, tá? Bem de leve, que é só para preencher essas falhinhas mesmo. E ficar um ar natural. Então dei uma preenchidinha de leve para cobrir as falhas. Agora, com o meu próprio dedo, um que esteja limpo, eu vou dar uma esfumadinha para tirar qualquer marcação. E aí eu já vou meio que penteando a minha sobrancelha para cima. Se você tiver um pentinho para sobrancelhas, ótimo. Se não tiver, tudo bem. Tem gente que usa escovas de dente, quando é uma escova de dente mais dura, tem gente que prefere. Tem gente que usa que nem pincel de máscara de cílios que acabou, você pode lavar aquele pincelzinho e usar. Ou comprar um próprio para isso também. Mas tem diversas formas da gente reutilizar. Agora, para ficar com carinha de acordada, máscara de cílios, eu vou usar a Trópico da Ruby Rose, a verdinha, tá bom? Mas tem diversas máscaras no mercado que são bem acessíveis, de valor acessível, como as da Avon, da Ruby Rose. Tem diversas marcas aí que têm produtos bem acessíveis. O que é importante sobre máscara de cílios? Não passa só na pontinha, olha só, vou mostrar pra vocês. Esse lado eu vou passar só na pontinha, como eu já vi muita gente por aí usando. Por quê? Porque tem medo de borrar o olho. Então acaba passando só na pontinha. Olha o efeito. Agora do outro lado eu vou passar da forma mais correta. Assim, é claro que correto na maquiagem é uma coisa muito difícil, porque a maquiagem é gosto. Não adianta você falar o que é certo, o que é errado, sendo que a pessoa pode gostar de uma forma diferente, né? Tem técnicas profissionais e tem maquiagens não profissionais. No caso, eu não sou profissional da maquiagem, mas eu consumo muito conteúdo relacionado a isso. Eu gosto, me faz bem, então eu treino diversas técnicas há vários anos. Então eu tenho uma certa experiência, mas é pessoal. Ó, eu vou vir desde a raiz do meu cílio. Posso até fazer um leve movimentinho de zigue-zague, assim, ó. É meio difícil fazer mostrando pra câmera, ó. Mas eu venho da raiz dos cílios, faço um movimentinho de zigue-zague e puxo. Em todos os cílios, tá? Opa, quase derrubei o cenário todo. Desde a borda externa até a interna, tá bom?
Vem fazendo isso com muito cuidado. Se borrar, não tem problema, tá bom? Olha só, pessoal, a diferença de passar a máscara desde a raiz dos cílios e só nas pontinhas. Viu como dá mais volume? Preenche mais? E até que eu não me borrei tanto, mas se borrar não tem problema. Espera secar, tá bom? Vou aplicar direitinho no outro olho. E aí já volto a conversar com vocês. Olha só, pessoal. Ficou assim, tá com uma camadinha. Se você tiver mais tempo e mais paciência, você pode esperar essa secar e passar outra camada, tá bom? Aqui eu enfiei o pincel dentro do meu olho sem querer, por isso que eu tô com o olho meio vermelho e que borrou. Mas é até bom que vocês vão ver como que eu faço pra tirar esses borrões, tá bom? Agora, a parte dos cílios inferiores é totalmente opcional, mas eu acho que dá um charme pintar, tá bom? O meu é bem pouquinho e bem curtinho, então eu gosto de vir com o pincel assim de pé. Eu vou pintando meus cílios inferiores, bem com cuidadinho. Se você até preferir usar um espelhinho aqui na mão, mais perto, é melhor, mas o meu espelho tá aqui na minha frente. Mas eu não enxergo muito, não. Pronto, cílios pintados. Agora eu venho com a máscara pra fazer o zigue-zague da raiz, tá bom? E mesmo processo do outro lado. Pronto, pessoal, assim ficou com uma camada, tá bom? Nos cílios superiores e inferiores. Como eu tá uma maquiagem bem básica, pra mim tá bom assim. Se você quiser, você pode passar mais camadas, sempre esperando secar, tá bom? Enquanto eu espero terminar de secar pra eu poder tirar esses borrõezinhos, eu vou aplicar uma coisinha na boca. Como a ideia é ser bem dia a dia, eu vou aplicar apenas um hidratante labial, que vai ser esse Morango Shine da Nivea, tá bom? Mas poderia ser um batom, um lip tint, sem problema nenhum, tá bom? Como é hidratante labial, não tem muito segredo de aplicação, né? Até porque não mancha. Se, ai, passei muito pra fora. Passou o dedo, tá resolvido, não tem grandes problemas. Se for batom, vai com calma, tá? O que que acontece? A gente geralmente deixa pra fazer essas coisas quando a gente já tá atrasado e aí costuma dar tudo errado. Mas vai com calma, tá bom? Pra tirar os borrenzinhos de rímel, um cotonete sequinho, tá? Vem, quando tiver bem seco, e vai girando esse cotonete para poder ir tirando o borrãozinho, tá? Esse aqui que foi bem grande, ele vai fazer um buraquinho no corretivo, a gente vai dar uma reaplicadinha, tá bom? Mas dependendo se for um borradinho menor, nem precisa. Aqui na parte inferior não teve grandes estragos. Aqui, ó, eu vou esticar minha pele e ir girando o cotonete para entrar por baixo dos cílios inferiores. Sempre em movimentos giratórios. Pronto, ó, no fim achei que nem ficou marcado aqui, então eu vou só voltar com a esponjinha que tava suja e dar algumas batidinhas. Mas não teve grandes problemas aqui, não. Se você achar que marcou muito, você pode vir com uma gotinha do corretivo, aplicar aqui depois um pozinho também. Mas acho que assim já tá suficiente. E pronto, pessoal, essa foi a maquiagem que eu trouxe aqui pra vocês, utilizando o mínimo de produtos, mas com um resultado bem agradável pro dia a dia. É bom pra usar quando tá muito calor, porque eu, por exemplo, me incomodo com muita maquiagem quando tá muito calor. É claro que nesse caso é indispensável o uso de protetor solar, tá? Como eu tô gravando à noite, eu tava só com a pele hidratada, mas eu não cheguei a passar protetor solar. Mas se você for sair de dia, é importantíssimo, certo? E esse foi o resultado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Participem desse novo quadro aqui do canal com sugestões. Um beijo e até mais! Ai, enfiei a máscara no meu olho, que dor!